Abra sua Bíblia, por gentileza, no Romanos capítulo 1, nós vamos meditar a partir do versículo 28. Romanos Pessoal, lembrando que amanhã, feriado, a igreja terá somente uma reunião às 9 horas, uma única reunião, 9 horas da manhã, e 9 horas, né, gente? Porque se fosse à noite era às 21, né? Então, sexta-feira, normalmente, todos os horários, 9, 15, 18 e 10 e 19 e 30. Então, amanhã a igreja vai estar aberta? Vai. Com uma reunião, 9 horas da manhã. Mas, pelo que eu percebo, muita gente já saiu de viagem. Tem gente que não pode ver um feriado, né? É oportunidade de... Tem gente, você sabe que é o contrário, quem mora fora não vê a oportunidade de ter um feriado para vir na igreja. Quem está na igreja quer sair da igreja no feriado. É o inverso. As pessoas que moram nas cidades de fora querem vir na igreja no feriado. Vamos lá. Ser cristão é um estilo de vida. Lembrando que fé não é sentimento. Fé sem obras é morta. E nós somos ensinados, pode sentar os obreiros, nós somos ensinados um estilo de vida cristão. Muitas pessoas acreditam que pelo simples fato delas frequentar a igreja, participar de uma reunião, está ótimo, ela está abençoada. Não, longe, bastante longe de ser isso. Nós frequentamos a igreja para aprender a palavra. Nós frequentamos a igreja para sermos ensinados à luz da palavra. E boa parte do que nós vamos falar aqui hoje choca com o mundo. Choca e choca grandemente. Mas é a palavra. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu quero conhecer ou quero continuar ignorante e continuar sendo destruído? Eu quero conhecer a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará e nos mantém seguros. Então eu preciso aprender coisas que geralmente não são pregados nas igrejas. É raro quando uma ou outra igreja prega sobre coisas que nós vamos pregar hoje. Por quê? Porque geralmente as pessoas querem ouvir o que elas precisam fazer para conquistar financeiramente, elas querem ouvir o que elas precisam fazer para conquistar o marido, a esposa, uma cura e etc. E tudo que elas precisam fazer para conquistar tudo isso, somando com aquelas manifestações, aquelas orações de fé, é viver isso aqui. Porque se não viver isso aqui, é como pregamos no domingo, você pode estar repleto de coisas consagradas, o que adianta ter algo consagrado com você, mas a presença de Deus não está na tua vida? Do que adianta, para o que serve qualquer objeto consagrado se a presença de Deus não estiver com você? Para nada, a derrota é certa. Verdade, bispo? Você pode ter o que você quiser, sua casa pode estar repleta de elementos consagrados que você julga ser consagrado, e não traz benefício algum, porque o que nós precisamos é do Espírito de Deus em nós, e nós precisamos viver um estilo de vida consagrado. E viver um estilo de vida consagrado é viver um estilo de vida separado, é viver um estilo de vida santo. Amém? Então, além do mais, visto que desprezar o conhecimento de Deus, diga comigo, visto que desprezar o conhecimento de Deus, às vezes tem pessoas que falam assim: não quero nem ouvir, não quero nem saber. Ótimo, não tem problema, são escolhas. Fica à vontade, não precisa querer saber nem ouvir. Só que o que a palavra vai se cumprir de qualquer maneira.
Não é porque, pelo simples fato da pessoa não conhecer, que ela está poupada, ou ela será poupada. Longe disso, a palavra vai se cumprir de qualquer maneira. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, diga comigo, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é uma disposição mental reprovável? A pessoa só pensa em coisas erradas. A mente dela só está voltada para o erro, para o pecado. Ele não tem cabeça para outra coisa, senão a mente é de dia e de noite só pensando no que é pecado. Verdade, bispo, é. Ele não quer saber o que Deus aprova, o que Deus reprova. Ele não quer saber o que Deus se agrada ou o que Deus vai se desagradar. Ele não quer conhecer a Deus de verdade. Deus o entrega a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. A pessoa segue a sua própria mente, ela vai praticar o que não deve. E aí, consequentemente, passa. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, vive para caluniar os outros, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. As conhecidas já pratica, já inventa outras para praticar. Desobedecem a seus pais, são insensatos, diga comigo, desleais, não é leal a Deus e a ninguém que está ao seu redor, sem amor pela família. Família não tem peso, não tem importância. Está mais preocupado com as suas próprias vontades e vaidades. Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu quero mudar essa tradução, muda para Almeida, por favor. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Sério isso, não é? Sim ou não? O interessante é o seguinte, eu quero afirmar alguma coisa. Tem gente, há muitas pessoas que estão classificadas como as primeiras pessoas que nós lemos aqui. E tem aqueles que tentam se justificar dizendo assim, não, eu não faço.
Mas está aqui, ó. Mas também consentem aos que as fazem. Consente com os que fazem. São participantes do erro. São coniventes com o erro. Nós estávamos ouvindo uma história. Eu tenho história que não acaba mais, viu? Eu tenho uma história que não acaba mais. Tudo que você já imaginar nessa vida eu já ouvi. Mas eu vou falar uma que não foi nem aqui. Uma pessoa estava traindo o marido, o homem traindo a mulher traindo o marido. Aí, para que eles pudessem se comunicar e não aparecer para quem estava sendo mandadas as mensagens, então eles usavam uma terceira pessoa, uma amiga. Então eles mandavam para o celular da amiga, a amiga repassava. Mandava para o celular da amiga, a amiga repassava. Você acha que a amiga, ela vai ser poupada? Sim ou não? Ela vai colher tanto quanto. Porque ela está sendo conivente. Ela consente com aquele erro. Ela consente com aquela atitude. Ela também é participante. Para nós o que importa, não adianta essa balela toda que a gente vê hoje no mundo. Qualquer coisa é homofobia, né? Qualquer coisa. Aquilo que nós aprendemos, nós hoje, por exemplo, não vamos nem falar de homofobia. Acabei de tocar num ponto importante aqui. Como é que se chama isso que eu tratei aqui agora? Esse exemplo que eu dei. Adultério. A Bíblia condena o adultério, gente? Ponto. Acabou. Posso gostar de você. Posso ser seu amigo. Mas eu não serei conivente com seu erro. Se você estiver errado, eu vou dizer para você, você está errado, a prática que você está fazendo é errada e a colheita não será uma boa colheita. E mais, não espere meu apoio em absolutamente nada disso. Conte comigo para o que você quiser, mas não o que você precisar, mas não para ser conivente, participante das suas atitudes. Isso é para o adúltero, isso é para a adúltera, isso é para o homossexual, isso é para o homossexualismo de um modo geral, isso é para todos. Entende? Eu tenho pessoas que estão, eu trato mal de maneira alguma. O senhor tem um bom relacionamento com essas pessoas? Com todas. Mas, de maneira alguma, posso ser conivente com atitudes que o meu Senhor não é conivente. Que a palavra do Senhor, ela condena. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, eu preciso que aguarde para você, não me participe. Não espere o meu apoio nisto. Oro por você, abençoo a tua vida, mas não espere o meu apoio nisso. Essa é a postura nossa, de homens de Deus, de mulher de Deus. Inclusive, estou deixando bem claro, se é mentiroso, conte comigo para o que você precisar, mas não conte comigo para ser conivente com a tua mentira. Você é adúltero, conte comigo para o que você precisar, mas não conte comigo para o pecado. Você é homossexual, conte comigo para o que você precisar, mas não espere o meu apoio para aquilo que Deus não vai te apoiar. E aqui eu poderia enumerar uma série de atitudes que está aqui. Como eles não se importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm.
As pessoas vão praticar, não quer saber, vão praticar. Agora, não sei se você sabe que hoje ainda eu recebi a inauguração da nova catedral gay. E a Bíblia está sendo alterada de acordo com, poxa vida, pode fazer, fique à vontade, não tem problema algum. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, né? Por isso que a gente precisa conhecer a palavra, porque nos últimos tempos ia aparecer de tudo, e nós conhecemos a palavra. A palavra não pode ser adulterada. Nós conhecemos e sabemos que hoje, na verdade, muitos já colhem as consequências da desobediência da palavra. Vamos lá, passa. Provérbios 6:32. Mas o homem que comete adultério, diga comigo o que está escrito ali. Não tem juízo. Vou colocar ali a mulher também, tá? Quando falo homem, é homem e a mulher. Não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo. Amém? Quantos adúlteros você vê por cima? Quantos adúlteros que você vê tendo um fim legal? Um bom fim? Muda essa tradução, por favor. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz, sem contar que a Bíblia diz que o final do homem adúltero, você já cansou de ver isso, que eu vou falar agora, você já cansou de ver, você só não sabia que estava na Bíblia, que o final do homem adúltero é a miséria. Você não escuta direto a pessoa que fala assim, por que quebrou? Ih, mulherada, vivi envolvido com mulherada. É verdade ou não é? Vivi envolvido com mulherada, bíblico, por isso que ele quebrou. Eu tenho essa experiência em casa. Mas o que aconteceu com ele? Só vivia envolvido com mulherada. Ou o adultério, de um modo geral. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais macia. A sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Eu sempre digo isso, né? Volta ali, por favor. Muda a tradução e volta no início dessa leitura. Porque os lábios da mulher estranha, ou do homem, destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio que o azeite. É assim, gente? É assim? Olha aqui, já viu? É mais ou menos assim, ó. Se eu tivesse uma mulher como você. Eu cuidaria de uma forma tão carinhosa, amorosa. Se eu tivesse a sorte. O mais conhecido é assim: eu toda a vida procurei uma pessoa como você. Esse é o mais conhecido. Andei a minha vida inteira. Por onde você andou? Aonde você estava?
que eu não te encontrei antes? Hã? Tem alguma mais atualizada? Eu estou desatualizado. Tem? Como é? Me ajuda, gente. Hã? Mulheres, vocês já caíram numas dessas. Hã? Mas você vê que às vezes a pessoa não está bem no relacionamento, isso de um modo geral, mas às vezes quando não está bem no casamento, às vezes chega esse favo de mel aqui. Chega esse favo de mel, né? Palavras, não te merece, ele não te merece, ela não te merece, se você fosse minha, se você fosse meu, cuidaria de você de uma forma tão linda, guardaria, seria uma joia, uma preciosidade para mim. É sempre assim. Só que o final, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. É amargo. Amém, pessoal? Por isso que nós temos que ficar com a palavra. É muito fácil. Às vezes nós frequentamos a igreja. Nós estamos, por exemplo, o que nós estamos lendo aqui hoje, qual a única coisa que vai me proteger de situações como esta? Primeiro, o meu conhecimento. Segundo, a minha fé. A minha fé. Se você não tiver revestido de uma fé, você cai direitinho. Porque isso aqui não está só lá fora, está em todos os lugares. Sempre como uma armadilha, para poder te destruir. Primeiro, fazer com que você faça o que Deus reprova. Faça com que você abra uma brecha. Quando você abre essa brecha, o mal entra. Depois que destruiu sua vida financeira, depois que destruiu o teu casamento, a pessoa cai a ficha e fala: puxa vida, o que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? O que nós estamos lendo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento e a falta de fé do Espírito de Deus faz com que as pessoas caiam numa armadilha atrás da outra, como esta. E isso nunca cessa. E aí, o final da pessoa acaba sendo um final terrível, trágico, miserável. Amém, pessoal? Eu sempre carrego comigo uma coisa, tá? Trago o conselho da minha mãe comigo, né? Minha mãe sempre dizia para mim assim, ela dizia: filho, mulher bonita nunca acaba. Cada dia que passar, elas estarão mais lindas, mais sedutoras. Ame a sua mulher, cuide, porque ela dizia pelo que ela mesma vivia, que minha mãe era uma mulher bonita, mas meu pai nunca traiu minha mãe com uma mulher melhor do que ela, ou mais bonita do que ela. Nunca traiu minha mãe com uma mulher mais bonita do que ela, porque geralmente as trocas são ruins, as escolhas são ruins. Amém, pessoal? O que o senhor está falando aqui? Eu estou te ensinando a se manter.
Acho que a semana passada eu falei 3 coisas que derrubam um homem. Quais são? Orgulho, dinheiro, mulher ou homem. Essas 3 coisas, geralmente, dentre outras, essas 3 coisas derrubam e fracassam, faz com que uma pessoa fracasse. Orgulho tem matado a muito. Não vou aceitar isso. Não vou passar por isso. Eu não vou me submeter a isso. E faz com que as pessoas tomem atitudes precipitadas. Dinheiro corrompendo boa parte das pessoas. E muitos caindo, seja com mulher ou seja com homem. E muitas vezes, isso é só, aliás, quase 100% das vezes, isso é só a minhoquinha da ponta do anzol. Uma isca para te pegar. Uma isca para te pegar. Amém? Os seus pés, pode passar. Olha, os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Passa. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca, ao conselho. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta de sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Sabe que nós precisamos ter discernimento. Às vezes Deus tem coisas tão extraordinárias, uma posição de honra tão elevada preparada para nós. O projeto de Deus, o propósito de Deus era algo tão glorioso, tão elevado para nós, e o diabo coloca uma isca para que você perca essa honra, para que você perca essa glória, para que você perca essa vitória e termine fracassado. Amém? Lembre-se que nós falamos e ensinamos continuamente que mais importante ou tão importante quanto orar é saber o quê? Vigiar. Se a pessoa não sabe vigiar, ele continuamente, porque vigiar é estar alerta, estar atento. Opa! Isso é uma isca, hein? Isso é uma isca. Foge. Sai fora dela. Não é o conselho que nós recebemos aqui? Sim ou não? Foge. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você, que eu já disse isso para mim. Viu? Seja você mulher, seja você homem. Que você é assediado muitas vezes, eu também já fui assediado dezenas de vezes, aqui, nessa posição. Diga para você o que eu disse para mim algumas vezes. Eu disse assim: migão, você não está mais bonito do que antes, não, nem mais gostosão, pode fugir que é isca. Você não ficou mais bonito do que antes, você não está mais gostoso do que antes, viu? Inclusive está mais derrubadinho do que um tempo atrás, viu? Foge disso, porque isso aí é só isca, entendeu? Às vezes vem com todo colocando como você está lindo, maravilhoso, que você está o bonitão, o gostosão, a gostosona, e na verdade é só uma isca para te pegar. E a gente tem que ter consciência e falar conosco mesmo: sai fora, foge, porque isso é uma isca para te pegar, isso é uma isca para te prejudicar, para tirar a tua honra. Não dê a tua honra a outro. Não dê a tua honra a outro. Amém, pessoal? É o que eu estou dizendo. Bicho, o que eu preciso fazer para vencer? Está aqui. Parar de cair nas mesmas ciladas.
Eu diria isso para muitos: parar de cair nos mesmos erros, nas mesmas armadilhas, porque não é fé para conquistar, é fé para manter. Não precisa simplesmente fé para conquistar coisas maravilhosas, é fé para manter. E muitas vezes tem pessoas caindo numa armadilha atrás da outra, caindo numa isca atrás da outra, sendo roubado, perdendo, dando a sua honra a outro. Amém? Para que não se farte os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Quer dizer, você faz aqui, tudo que você fez vai para a mão de outro. É o que acontece. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Passa. Vocês ouviram o que foi dito? O que está escrito? E hoje é muito comum, né? As pessoas falam assim: ah, mas quem não fez até hoje? Não é? Muitas vezes tratam como normal o que não é normal. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes porque tem mais uma série delas que não está aí, mas coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, o que está escrito ali? E o reino de Deus começa aonde? Aonde, gente? Aqui, aonde Deus tem o seu governo. Nós começamos a desfrutar do reino de Deus aqui, aonde Deus governa. Se Deus governa a minha vida, eu já sou participante do reino de Deus. E são coisas, se eu voltar aqui, são coisas que todos vão dizer assim: ah, mas isso é normal aí fora. Sim, é normal. Aí fora pode ser, não pode ser na minha vida, na sua. Amém? Aí tem pessoas que dizem assim: mas bispo, isso é muito difícil. Depende daquilo que eu tenho me alimentado, me enchido. Que se eu vivo envolvido com o mundo, com as coisas do mundo, é claro que a minha carne vai falar mais alto. Mas se eu vivo envolvido com as coisas de Deus, alimentando o meu espírito com a palavra de Deus, a palavra está viva, forte dentro de mim. Então a carne não fala mais alto. Ela não te domina. Você não é um escravo dela, ela está sob sujeição. Não é você que está dominado por ela, ela está sobre o teu domínio. Amém, pessoal? Isso é sério, nós estamos falando de vitória, gente. Nós estamos falando de vitórias. Porque tem gente que fala assim: mas o que acontece comigo? Porque parece que Deus não me ouve. Claro que ouve e ensina. Mas tem coisas que nós não queremos nem ouvir. Tem coisas que soam mal para muitos. Mas o que eu quero fazer? Eu quero conquistar e quero estabelecer. Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer. Uma coisa é você conquistar, outra coisa é você parar de ser roubado. E o problema das pessoas são elas pararem de ser roubadas. E para parar de ser roubado, a pessoa tem que estar numa condição espiritual bastante elevada. Bastante elevada. Senão ela vive sendo roubada. O pouquinho que ela constrói, o diabo vem e rouba. O pouquinho que ela constrói, o diabo destrói.
Quando é para que ela comece a ser honrada, a honra dela vai para outro. Nós estamos falando de vitórias. Ou você acha que ser cristão e o que resolve os problemas é uma oração? Vigiai e orai sem cessar. Vigiai isso aqui. Vigiai isso aqui. Porque senão nós vamos viver sendo fisgados por situações como estas que me excluem do reino de Deus, ou das bênçãos, me privam das bênçãos de Deus. Tudo tem um preço. E muitas vezes você já prestou atenção que a carne não tem limite? Já prestou atenção que a carne não tem limite? Ela vai dominando, você não tem limite. Se você excede, outro dia eu falava isso para uma pessoa, eu dizia, estabeleça um limite, porque se você não estabelece um limite, a carne não tem limites. Tudo que você cede a ela, ela é desenfreada. Ela não tem limites. Ela quer sempre mais. Se é para o lado do vício, é mais, vício de modo geral, né? É para o lado do vício, é mais, não tem limite, até vai destruindo a pessoa. Se é para o lado do sexo, é mais, até destruir a pessoa. E todos esses vícios destroem, matam. Pode prestar atenção que muitas pessoas estão enfermas, doentes, morrendo, porque não estabeleceu um limite para a sua carne. E o salário do pecado é a morte. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de... Sabe o que eu já atendi por algumas vezes, gente? Às vezes as pessoas dizem assim, porque quando nós estamos distantes da presença de Deus, você é facilmente influenciado pelas práticas mundanas, facilmente. Eu já atendi casais que, querendo apimentar o seu relacionamento, criaram inúmeras maneiras da qual foi a destruição do seu casamento. Eu já atendi casais, homens chorando, porque numa época em que virou modismo, né? Aquela curiosidade de relacionamentos, colocar gente nos relacionamentos, fizeram isso, destruíram os seus casamentos, porque um se apaixonou pelo outro que colocou, o outro se apaixonou pelo outro. Eu já atendi mulher chorando, eu já atendi homem chorando, porque nesse envolvimento todo de querer dar uma apimentada no relacionamento, destruir os seus lares, destruir suas famílias, escândalo para os filhos, escândalos para os filhos, e nunca mais se levantaram. Pois do coração saem os maus pensamentos. Diga comigo, pois do coração saem os maus pensamentos. Diga comigo essa frase. Cuidado com o que tem pensado. Pense no que está pensando. Você deve dizer isso para você continuamente. Cuidado com o que você está pensando. E pense no que você está pensando. Pense no que você está pensando, porque muitos vão chegar à conclusão que é justamente no que tem pensado que tem sido a causa do problema. Pense no que tem pensado. Cuidado com o que tem pensado, porque tudo começa nos pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Apocalipse 2. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Apocalipse 22:15 diz: ficarão os cães, não é os cachorros não, viu? São as pessoas que agem de forma irracional, imoral. Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e a todos os que amam e praticam o quê? Você vê que tem gente que trataria alguns ali com menos rigor. Diria assim: ah, mas isso aí não tem tanto problema. Está lá, está junto com feitiçaria, imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e os mentirosos, tudo no mesmo nível para Deus. Amém, gente? É sério o que nós estamos falando, não é? Sim ou não? Nós estamos... Do que o senhor está falando, bispo? Estou falando de vitória. Estou falando de vitória. Tem gente que diria assim: ai, mas que chato, não queria ouvir nada disso não. Estou trazendo uma mensagem de vitória a você. Como estabelecer suas conquistas? Como continuar sendo honrado e não permitir que a sua honra vá para ninguém? Que adianta conquistar e nunca estabelecer? O que adianta conquistar e ser roubado facilmente? Porque vive caindo nessas situações. Passa. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Diga comigo: entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza. De que é uma moda muito grande agora. Como é que chama a prática que estão fazendo aí, que um começa a mandar vídeo pornográfico para o outro? Os nudes. Faz parte desse grupo não, né? Beleza, tá bom. Diz que a maior prática agora, febre, um fica mandando vídeo pornográfico para o outro. Nudez. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Nem sequer. Nem sequer. Você tem alguém no seu grupo aí que gosta de mandar? Exclua ele. Você tem alguém que gosta de contaminar não só a sua mente, mas a sua vida, o seu aparelho com essas imundícias? Exclua, bloqueie. Porque não somente os que fazem, mas os que consentem. Não dê risada de palhaçadas como esta, porque muitas vezes nós vamos estar dando risada de algo que o Senhor está chorando, o Espírito Santo está chorando. Nós não compactuamos com esse tipo de coisa. O bispo, o senhor está sendo radical. Obediência radical, resultados radicais. O que você quer para a sua vida? Obediência parcial é desobediência. O que você quer para a sua vida? Todo mundo quer colher resultados radicais. Todo mundo quer bênçãos extraordinárias, sobrenaturais. É a gente quem define. Porque o Senhor está os olhos do Senhor estão me observando a todo tempo. O Senhor está observando se Ele me honrando, me abençoando, me exaltando. Amanhã eu não vou ser um grande escândalo.
Ele está me observando, porque amanhã eu posso ser um grande escândalo. Amanhã, o meu testemunho foi maravilhoso, edificou a vida de muitos, mas amanhã, o meu mau testemunho derruba muito mais do que eu levantei com o meu testemunho. Ele está me observando. Amém, gente? Isso é sério. Porque está cheio de gente fazendo esse tipo de coisa. Tem bizarrices dentro das igrejas. Tem coisas absurdas dentro das igrejas. Sujeira dentro das igrejas. Agora, você é quem sabe o que você quer, eu quem sei o que eu quero. O que eu quero colher, como eu quero terminar os meus dias. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Amém? Por exemplo, essas práticas aí, eu nem sabia que tinha isso. Eu nem sabia. Agora que eu fiquei sabendo que diz que é comum. Um faz imagens nu e manda para um, manda para outro. Mulheres faz imagem nu, vai mandando, os amigos mandam de nudez para o outro. E aí? Entre vocês não deve haver nem sequer menção. Vamos lá. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais, diga comigo, antinaturais. A que preservava é a sodomia, o homossexualismo nessa época. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo, em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja, diga comigo, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ou ao homem, né? Ou ao homem. Porque quando nós começamos a leitura, está dizendo de alguém que chega no altar do Senhor e chora, e derrama lágrimas, e clama, mas o Senhor não está ouvindo, em função da infidelidade. Você vê o quanto é sério, gente? Olha o quanto é sério. Às vezes a gente escuta falar. Se eu perguntasse aqui quantos já viram isso na Bíblia, tenho certeza aqui que praticamente quase ninguém já tenha lido isso na Bíblia. Mas está aí. E essa é uma das razões porque o homem adúltero ou a mulher adúltera não vai, porque as suas orações não são respondidas, suas ofertas não são aceitas no altar, pela deslealdade, pela infidelidade. Amém, pessoal? Amém. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. A terra está cheia de adúlteros. Aliás, pulou. Volta ali, por favor. Nesse texto, Rubem era para ser o filho mais honrado. Ele perdeu tudo em função do seu pecado.
era para ser o mais honrado, o mais exaltado. Ele perdeu tudo em função do seu pecado. Passa. A terra está cheia de adúlteros, diga comigo, e por causa disso, a terra chora. Você tem dúvida disso? Desde o tempo de Jeremias. A terra está cheia de adúlteros e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Pode passar. Acabou? Tudo isso que nós estamos meditando, não adianta absolutamente nada. Às vezes a pessoa ora, às vezes a pessoa faz jejuns, às vezes a pessoa faz campanhas para construir algo. Se ela não vigia e tem tais práticas, ela vive sendo roubado, não sai do lugar. Por isso que nós, primeiro, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós temos conhecimento, então nós não vamos ser destruídos porque eu sei o que a Bíblia diz. Ah, minha carne está pedindo. Não, eu não vou ceder a minha carne, porque eu sei o que está escrito. Eu não vou ficar com o que a minha carne tem vontade, eu vou ficar com o que a palavra diz. Eu não vou ficar com o que a minha carne está pedindo, eu vou ficar com o que a palavra diz. Porque muitas vezes um momento, às vezes são pouquíssimo tempo de prazer e uma eternidade de choro, de lágrimas. Momentos curtos de prazer que te traz uma dor gigantesca posteriormente. E o que nós temos que pesar? Como eu quero terminar? Geralmente nós falamos assim: paz não tem preço. Então, nós temos que pagar o preço para ter paz. Eu não quero ser roubado. Isso nós vemos, o resultado disso nós vemos na vida de muitos. Talvez eu falo aqui, muitos se identificam com isso. É o ponto que geralmente é sua fraqueza, é o ponto que tem sido pego continuamente, é o ponto que tem sido roubado continuamente. Precisa se imunizar. Não pode mais cair nessas armadilhas, porque a palavra está aí, a palavra vai se cumprir. Amém, pessoal? São pontos que nós nos fortalecemos. Vou falar para você, porque isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, e de eu ter discernimento em enxergar naquele momento. Opa, já entendi. O diabo está armando bonitinho, achando que vai me derrubar nessa. Não me pega, estou imunizado. Se eu tivesse cedido algumas situações, algumas armadilhas que o diabo já tentou me seduzir, talvez eu não estaria aqui para te ensinar. Não poderia estar aqui falando com você, não poderia estar aqui te ensinando, talvez estivesse numa condição desgraçada, uma condição vergonhosa e etc. A minha honra teria sido transferida a alguém. É isso que eu quero mostrar a você. A honra do meu pai foi transferida a alguém. E aí, bispo? Como está? Pela misericórdia de Deus, está bem. Mas poderia até estar morto. É isso que eu quero mostrar a você. Isso tem que estar dentro de nós. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Você entendeu aqui que eu não falei só de imoralidade sexual e não falei só de adultério. Estamos falando de um conjunto de atitudes destrutivas. É um conjunto de hábitos,
de atitudes, sentimentos destrutivos. E que nós temos que, aliás, temos que estar imune. E se existe, precisamos arrancar. Porque isso vai nos roubar. Isso vai roubar a nossa honra, isso vai roubar a nossa glória, isso vai roubar as nossas vitórias, e isso vai abrir uma brecha para que o diabo nos destrua. Amém? Fique em pé, por favor.